Questão da lavra da FCC, Fundação Carlos Chagas 2019. Não quero assustar vocês, tá? Mas aqui temos uma questão muito rebuscada, uma questão que exige uma compreensão da leitura muito bem feita. É uma interpretação, um trabalho de interpretação muito bem elaborado, muito bem feito por você que vai resolver a questão, ok? Então ele diz assim: se em um ano a produção de veículos em um país caiu 8%, a produção de veículos em um país. Aqui é como se ele estivesse falando da produção total de veículos. Você entende que estamos falando aqui da produção total. A palavra total não está expressa, mas está implícita. O entendimento é esse, ó. A produção de veículos do país caiu 8%, enquanto o número de veículos destinados à exportação, que correspondia a 25% da produção, caiu 20% no mesmo período. E o número de veículos destinados às vendas internas, que correspondia a 70% da produção, caiu 5% no mesmo período. É correto afirmar que, nesse período, o estoque não vendido... Opa! Aí você já fez essa primeira leitura. Na hora da prova, seria conveniente fazer uma segunda leitura com calma para você conseguir formar a ideia de que nós temos aqui uma produção total de veículos formada por 3 partes que se somarão. Que 3 partes são essas, professor? Vamos pensar juntos. Vou chamar aqui o seguinte, ó, produção total, tá? Produção total, ela se compõe de 3 partes. Uma parte é destinada à exportação dos veículos, mas outra parte é destinada às vendas internas, Repare bem como faz sentido, ó. A fábrica produz os veículos. Uma parte dos veículos é vendido aqui dentro do país. Outra parte dos veículos vai para o exterior, pela exportação. Mas ainda existe uma parte da produção que é um estoque não vendido. Ah, olha aí. Uma parte que não vai ser vendida. Estoque não vendido. Agora sim nós temos a compreensão da questão toda construída. Agora, a partir daqui, a partir dessa equação, é que nós teremos como trabalhar com as porcentagens que foram fornecidas pelo enunciado. Professor, se eu estou chamando isso aqui de produção total é o todo. E em termos percentuais, o todo representa sempre o quê? 100%. Ah, muito bem. Originalmente, a parte dos veículos exportados correspondia a 25% da produção total, originalmente. As vendas internas correspondiam a 70% da produção total, originalmente. Então vamos lá, vamos começar a pensar aqui, ó. Se o total da produção era 100%, claro, total 100%. Uma parte era 25% para exportação, outra parte era para as vendas dentro do país, 70%. Se este 100% tem que ser a soma dessas 3 parcelas,
aqui a gente consegue deduzir qual era o percentual da produção total de veículos daquele ano que não foi vendido, percentual que corresponde ao estoque não vendido. Vamos somar aqui, ó. Vamos somar aqui 70 com mais 25%, 70% mais 25%, já se vão aí 95%. Para chegar aos 100%, aí você conclui junto comigo. Ainda faltam 5%. Descobrimos aqui, ó, aqui foi dedução nossa. Descobrimos que originalmente 5% da produção total de veículos foi para o estoque não vendido. Ótimo, e agora? Agora a questão vai falar, dentro do enunciado, de operações de redução. Redução que aconteceu aqui na produção total, redução que aconteceu aqui nas exportações, redução que aconteceu aqui na venda interna, e aqui nós vamos, mais uma vez, ter que deduzir o que vai acontecer com esse estoque não vendido. Agora vamos prestar bem atenção aqui, ó. Vamos começar a leitura de novo, ó. Em um ano, a produção de veículos caiu 8%. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Qual é a operação que vai acontecer aqui com esse 100% da produção total? Uma redução de 8%. Uma redução de 8%. Essa conta é fácil. 100% reduzidos de 8%, cai para quanto? Cai para 92%. Ótimo, até aqui tudo bem, tá? Essa primeira conta foi bem tranquila. Agora, continuemos. O que foi que aconteceu com as exportações? A exportação, que correspondia a 25%, caiu 20%. Opa! Então aqui, com aqueles 25%, haverá uma redução de 20%. Cuidado para você não fazer uma leitura muito precipitada e pensar assim, 25% com uma queda de 20%, 25 menos 20 e colocar 5% bem aqui. Se você fizesse isso, estaria cometendo um erro. Mas professor, ele não falou que houve uma redução de 20%? Redução de 20% sobre os 25%. Professor, olha aí, ó. Redução de 20% sobre os 25%. Meus amigos, como é que se calcula 10% de qualquer valor? 10% de qualquer valor, como é que se calcula? Basta deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda. Portanto, 10% de 25% é 2,5%. Olha aí, ó, é só puxar a vírgula que estava aqui depois do 5, uma casa para a esquerda. É assim que se calcula 10% de qualquer valor. Então, se 10% são 2,5%, olha aí, se 10% de 25% são 2,5%, então 20%, que é o dobro de 10%, vão ser quantos? 2,5 vezes 2, 5%. Então, afirmar que houve uma redução de 20% sobre aqueles 25% é afirmar que houve uma redução real de 5%. Professor, então passou de 25%, 25% menos 5%, passou para 20% bem aqui. Olha que beleza, rapaz, ó. Professor, que maravilha de questão, não é? Por isso que ela está aqui, nessa nossa noite das questões de desafio, é por isso. Vamos ver o que aconteceu com as vendas internas. As vendas internas, que correspondiam a 70% da produção, olha o que aconteceu, ó.
uma queda de 5%. Houve aqui uma redução de 5%. Você não pode se precipitar e dizer assim, então 70% menos 5% e colocar 65% aqui. Você não pode fazer isso. Se o fizesse, estaria cometendo um erro. Mas, professor, a redução não foi de 5%, não foi? Sim, foi de 5% dos 70%. Olha aí, ó. Pensa aqui comigo, ó. Pense aqui comigo, ó. 70% é a nossa base, ó. A base é essa. Quanto é 10% de qualquer valor? É só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 70% são 7%. Mas agora eu não quero 10%, eu quero 5%. 5% é a metade de 10%. A metade de 7% é 3,5%. Então, esta redução de 5% naquele 70% implica, de fato, uma redução real de 3,5 pontos percentuais. 3,5%. Redução de 3,5%. Muito bem. 70% menos 3,5%. E aí nós chegamos a 66,5%. Olha aí, 66,5%. E agora nós já temos assim, olha a nossa equação. 92% vai ter que ser a soma dessas três parcelas. Vai ter que ser a soma dessas três parcelas. Só que aqui eu conheço, ó. Aqui eu conheço 20%, aqui eu conheço 66,5%, mas aqui eu não conheço ainda. Mas se eu somar essas três parcelas, vai ter que dar igual a 92%. Ora, vamos fazer essa conta. 20% mais 66,5% já dá 86,5%. Para chegar nesse valor aqui, ó, aliás, para chegar nos 92%, estão faltando quantos por cento? Quem me diz? Estão faltando, professor, 5,5%. Olha aí, 5,5%. Olha aí, ó, 86,5% com mais esse meio faz 87%. 87 com mais 5 faz os 92%. Então, vamos nos fixar agora só nessa coluna aqui, ó, do estoque não vendido, O que foi que aconteceu com o percentual do estoque não vendido ao longo desse ano? Ele passou de 5% para 5,5%. Eita, professor, olha aí, rapaz, ó. Passou de 5% para 5,5%. Houve um aumento, não houve? Houve um aumento, com certeza. Olha aí, ó. Era 5%. Aqui está a nossa base. Calculemos 10% desse valor. Como é que vai dar? Quanto é que vai dar 10% de 5%? Ora, para calcular 10% de qualquer valor, eu só preciso deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então era assim, ó, a vírgula dos 5% estava bem aqui. Voltando uma casa para a esquerda, para onde é que ela vai? Ela vai bem para cá. Opa! Ela vai para depois do zero. Então 10% de 5% é 0,5%. Como passou de 5 para 5,5%, é porque houve exatamente aqui, nesta operação, um aumento de 10%. Houve um aumento de 10% no percentual do estoque não vendido ao longo daquele ano.
E a questão pergunta exatamente isso. É correto afirmar que nesse período o estoque não vendido nos pátios da fábrica, aqui está a letra A, aumentou 10%, marquemos letra A, resposta da questão número 4.